Graça e paz mais que vencedores em Cristo Jesus. Queridos, é uma alegria estarmos aqui para mais esse momento de leitura diária com o missionário. Nada melhor do que encerrarmos o mês e começarmos o mês lendo a palavra de Deus. Terminamos ontem, estamos fechando a semana hoje e começando fevereiro, hoje, sábado, 1º de fevereiro de 2025. Creia, e eu quero declarar sobre a tua vida que a vontade do Senhor seja feita em você. Que esse mês seja um mês abençoado e melhor do que o que foi o mês de janeiro na tua vida. Amém? Creia, queridos, creia, porque Jesus disse em Mateus capítulo 28, verso 20, na parte B, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Jesus estando conosco, enfrentaremos lutas, é bem verdade. Passamos por desafios, é verdade. Enfrentaremos guerras, tempestades, desertos, é verdade. Mas Jesus conosco, nós temos garantido a vitória. Amém? E é assim que eu espero que seja o mês de fevereiro na tua vida. Amados, para a nossa leitura de hoje, Marcos, capítulo de número 4, e assim está escrito. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que ele entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte da semente caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte da semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra parte da semente, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado o conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela torna-se infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou de uma cama? Por acaso
não a coloca num lugar em que ilumine bem o ambiente? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse outra parábola: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas do mar se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto, mar. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Palavra extraordinária para começarmos o nosso mês. Medite nesta palavra e creia nela para a sua vida, porque ela é a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, obrigado, Pai. Primeiro, obrigado pela tua presença, pela tua palavra, por Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Pai, pelo mês que nós concluímos ontem. Foi um mês de muitos desafios, mas até aqui me ajudou o Senhor. Obrigado, Pai, por esse que se inicia hoje, que eu creio e tomo posse, Pai, de um mês com muitas vitórias, com muitas realizações de promessas do Senhor para a minha vida, com muitas realizações, Pai, de promessas do Senhor para a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Embora, Pai, saibamos que nesses 28 dias que inicia hoje, passaremos por lutas, é verdade, teremos desafios, porque não há vitória se primeiro não trilharmos os campos dos desafios, das lutas, das guerras, das tempestades e dos desertos. Obrigado, Senhor, porque eu creio que até aqui o Senhor tem nos sustentado de pé. Abençoe, Pai, a vida desse meu irmão, a vida dessa minha irmã, a vida desse meu amigo, Pai, que nos acompanha no canal e que ora com a gente nesse momento. Abençoe, meu Pai, em nome de Jesus. Eu quero, meu Pai, pedir e declarar sobre eles um mês de bênção, de promessas do Senhor sendo realizada sobre eles. Atente, meu Pai, e atenda a oração do teu povo. É o que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que nele, em tudo,
Ele te prospere, em nome de Jesus, graça e paz.